Minha irmã mudou o número de telefone há 6 meses. E eu só descobri quando tentei ligar para avisar que é a casa da nossa mãe. Finalmente tinha sido vendida. Ela não quis um único centavo da herança. Ela só queria garantir que eu nunca mais pudesse falar com ela. Tenho 64 anos. Por quase 40 anos, fiquei atrás do balcão da farmácia central do nosso bairro. Vestindo um jaleco branco impecável, organizada, confiável e sempre totalmente certa do que era o correto. As pessoas me traziam suas doenças, suas receitas tremendo nas mãos e suas angústias. E eu sempre tinha as respostas. Sabia exatamente qual dosagem acalmaria uma febre e qual xarope aliviaria uma tosse no meio da noite. Mas enquanto estava ocupada, curando os males de estranhos, estava silenciosamente envenenando minha própria família com uma substância tóxica chamada certeza. Meu nome é Rosana Vieira. Quando você passa a vida sendo a filha certinha, aquela que não chora quando cai, que organiza os recibos e lembra das consultas médicas, todo mundo te elogia. Dizem aos seus pais como eles têm sorte de ter uma filha tão ajuizada. O que não te contam é que a responsabilidade pode se tornar uma droga. Ela te preenche com um sentimento silencioso e perigoso de superioridade. Você começa a olhar para as pessoas que sentem as coisas profundamente, pessoas que choram fácil, que hesitam, que tomam decisões emocionais e confusas, menos como projetos que precisam ser gerenciados ou obstáculos que precisam ser corrigidos. Essa era a lente pela qual eu enxergava minha irmã mais nova, Mirella. Mirella era 3 anos mais nova que eu, mas emocionalmente, vivíamos em universos completamente diferentes. Ela era sensível, criativa, uma mulher que notava a cor do céu, entardecer, antes de notar a tempestade que se aproximava. Em nossa família, nossa mãe, Dona Celina, deixou muito claro desde cedo quem era a preferida. Isso não era feito com palavras cruéis ou rejeição escancarada. Era feito através da linguagem silenciosa da conveniência. Minha mãe me preferia porque eu era previsível. Se ela me pedisse para limpar a cozinha, o trabalho era feito com precisão. Se pedisse a Mirella poderia começar a pintar uma tigela de cerâmica que encontrou no fundo do armário porque a luz bateu nela de um jeito bonito. Minha mãe suspirava, balançava a cabeça e dizia: "Por que você não pode ser mais como a Rosana? A Rosana não complica as coisas." Essa única palavra menos difícil tornou-se um casaco pesado e invisível que Mirella foi forçada a usar pelo resto da vida. Meu marido, Leandro, viu essa dinâmica se desenrolar ao longo das décadas. Mas Leandro é o tipo de homem que trata conflitos como uma chuva repentina de verão. Ele apenas fecha os olhos, levanta o colarinho e espera passar. Ele nunca defendeu Mirella quando eu a corrigia, mas também nunca me defendeu de verdade. Ele simplesmente me deixava liderar, permitindo que eu controlasse cada conta, cada plano de viagem, cada crise familiar, o que só alimentava a minha ilusão de que eu era a única adulta competente naquela casa. Nosso primo mais velho, Arthur, sentava-se às nossas refeições de domingo, observando as sutis mudanças em nossas conversas. Ele percebia como eu cortava delicadamente a fala de Mirella no meio da frase, para corrigir sua memória de um evento familiar passado. Ou como eu baixava o tom de voz quando ela falava, como se estivesse pedindo desculpas ao resto da mesa pelo entusiasmo dela. Arthur nunca dizia uma palavra. Ele apenas bebericava seu café, olhava para o prato e permanecia como uma testemunha silenciosa da lenta erosão da dignidade da minha irmã. O primeiro tec-tec real do relógio aconteceu há 15 anos, quando nosso pai faleceu. O tempo, que sempre pareceu vasto e controlável, de repente começou a se espremer. A saúde da minha mãe começou a se fragmentar. Primeiro foram os joelhos, depois o coração, e em seguida, o terrível e lento desbotamento de sua memória de curto prazo. Naturalmente, eu ocupei aquele vazio. Assumi suas contas bancárias, seu cronograma de medicamentos e a manutenção de sua pequena casa. Não perguntei a Mirella o que ela achava que deveríamos fazer. Por que perguntaria? Na minha mente, ela ainda era a menina emotiva e desorganizada em quem não se podia confiar numa crise.
Dizia a mim mesma que estava protegendo-a do fardo do declínio da nossa mãe. A verdade era muito mais feia. Eu gostava do peso das chaves no meu bolso. Gostava de ser a pessoa para quem todos tinham que ligar para pedir permissão. Mirella tentou ajudar. No início, ela ia à casa da mãe com chás naturais, ou sugeria levá-la a um terapeuta holístico para ajudar com a ansiedade. Lembro-me da expressão exata no meu rosto quando ela sugeriu isso. Um sorriso pequeno e tenso. O tipo de olhar desdenhoso que você dá a uma criança que te oferece um bolo de lama. Disse a ela que a mãe tinha receitas médicas de verdade, que precisávamos de ciência real, não de poesia. Ela não gritou. Não teve um ataque de raiva para provar o meu ponto de vista. Ela apenas murchou um pouco, deixando os ombros caírem, percebendo que o amor dela pela nossa mãe estava sendo pesado na minha balança clínica e considerado totalmente sem valor. À medida que os meses se transformavam em anos, meu controle sobre a vida da nossa mãe tornou-se absoluto. Eu falava de Mirella para os vizinhos como se ela fosse uma parente distante e ligeiramente incompetente. A Mirella tem boas intenções, eu dizia com um suspiro enquanto conversava na porta da farmácia. Mas ela simplesmente não tem estômago para lidar com uma doença real. Eu cuido da parte pesada. Eu achava que estava sendo uma mártir. Achava que estava garantindo meu lugar no céu ao gerenciar tudo sozinha. Nunca parei para pensar que, ao fazer tudo, estava roubando da minha irmã a mãe dela. E roubando da minha mãe a única pessoa que realmente a escutava em vez de apenas gerenciá-la. A filha de Mirella, Bianca, era apenas uma menina na época, mas estava sempre sentada no canto da sala, fazendo a lição de casa, observando-nos. Eu não prestava atenção em Bianca, achava que ela era jovem demais para entender a guerra silenciosa, que acontecia nas palavras que escolhíamos e nos silêncios que mantínhamos. Mas as crianças não apenas ouvem as palavras, elas gravam a atmosfera. Quando minha mãe completou 82 anos, o mundo dela havia se reduzido ao perímetro de sua poltrona verde-oliva na sala de estar, e o meu controle sobre a vida dela só havia aumentado. O tic-tac do relógio de carrilhão no corredor parecia mais alto a cada mês, um lembrete constante e pesado de que os dias restantes dela estavam escorrendo como areia. Todo domingo, nossa família se reunia na casa dela, uma tradição que parecia menos uma celebração e mais um julgamento semanal onde eu atuava como juíza e carcereira. Eu chegava uma hora mais cedo, verificando imediatamente os organizadores de comprimidos, ajustando as cortinas e limpando balcões que já estavam limpos. Quando Mirella chegava com Bianca, a atmosfera mudava sutilmente. Mirella sempre trazia algo vivo, um buquê de girassóis do campo, uma vasilha de plástico morna com sopa caseira ou um CD novo de uma bossa nova antiga que nossa mãe costumava amar. E todas as vezes eu encontrava uma maneira de neutralizar a presença dela. Eu pegava as flores e dizia que poderiam atacar a alergia da mamãe, colocando-as no corredor. Olhava para a sopa e mencionava que a quantidade de sódio não era ideal para a pressão da mãe, guardando-a silenciosamente no fundo da geladeira. Dizia a mim mesma que estava protegendo a saúde frágil da nossa mãe. Eu realmente acreditava que meu conhecimento clínico me tornava superior, que a minha estrutura rígida era a única coisa que mantinha a morte afastada. A pressão moral naquela casa era sufocante, embora ninguém falasse disso abertamente. Leandro sentava-se aí na varanda com Arthur, discutindo jogos do campeonato local ou o preço do combustível, com vozes baixas e distantes. Eram homens bons, mas a bondade deles era totalmente inútil, porque era construída sobre a covardia. Eles escolhiam a paz do silêncio em vez do desconforto da verdade. Lá dentro, Mirella sentava-se ao lado da nossa mãe, segurando sua mão frágil e enrugada, tentando resgatar alguma história de sua memória desbotada. Mirella tinha uma paciência linda. Ela não se importava se a mãe repetisse a mesma frase 4 vezes em 10 minutos. Ela apenas sorria, olhava nos olhos dela e escutava. Mas eu não conseguia lidar com aquela falta de objetividade. Eu entrava no quarto com a prancheta ou a bandeja de remédios na mão e interrompia. A mamãe precisa descansar agora, Mirella. Você está estimulando ela demais. Está na hora da dose da noite. Mirella congelava,
Os dedos dela apertavam, os da mãe por uma fração de segundo antes de soltar. Ela não discutia, ela apenas parava de tentar. Essa foi a primeira vez que senti um frio de vitória que deveria ter servido de aviso. Mas meu orgulho traduziu aquilo como simples eficiência. Então, veio uma tarde de terça-feira, que ofereceu uma ilusão frágil e bonita de cura. Eu havia tirado uma rara tarde de folga na farmácia porque a mãe tinha uma consulta no cardiologista e Mirella tinha ido até lá para ficar com ela enquanto eu organizava os documentos. Quando entrei na sala, a televisão estava desligada. As cortinas estavam escancaradas, deixando entrar a luz dourada da tarde. E Mirella estava sentada no chão, perto dos joelhos da mãe. Minha mãe estava rindo, uma risada genuína, profunda, que eu não ouvia há anos. Elas estavam conversando sobre uma viagem de verão que fizemos para o litoral quando éramos crianças. Uma época antes de os rótulos de boazinha e difícil terem se solidificado permanentemente ao nosso redor. Por um breve momento, a armadura pesada da minha responsabilidade pareceu sem peso. Sentei-me na ponta do sofá e quando minha mãe olhou para mim, os olhos dela estavam completamente lúcidos, desprovidos da confusão nebulosa habitual. Ela estendeu a mão e tocou meu rosto. Depois a mão de Mirella e sussurrou minhas meninas. Lindas, vocês duas estão tão parecidas com o pai de vocês hoje? Meu peito se apertou com uma emoção que eu não conseguia identificar. Uma mistura de alívio profundo e uma percepção repentina e terrível de quanta alegria eu havia trancado fora daquela sala com as minhas regras. Sorri, um sorriso verdadeiro, e por cerca de 20 minutos, nós três apenas existimos juntas, suspensas em um raro refúgio de paz, onde o passado não doía e o futuro não ameaçava. Mas o hábito do controle é uma fera implacável. Ele não tolera um espaço que não tenha organizado. Conforme o sol começava a se pôr, a mãe começou a tossir de leve menos, apenas um pigarro seco e normal. Instantaneamente, o calor desapareceu. Do meu rosto, um monstro clínico dentro de mim acordou. Levantei-me abruptamente, olhando para o relógio de pulso. São 5h15, a umidade está subindo, e ela não tomou o xarope bronquial. Mirella, por que você não fechou as janelas? Você sabe que o ar da noite faz mal para o peito dela. A risada na sala morreu instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi pesado e sufocante. Mirella olhou para mim de baixo, do chão, com a expressão mudando do calor para um vazio profundo e exausto. Ela não se defendeu. Não me lembrou que a mãe estava feliz, ou que uma corrente de ar não a mataria. Ela simplesmente se levantou, limpou a poeira da saia e beijou a testa da nossa mãe. Já vou indo, mãe, sussurrou. Enquanto passava por mim em direção à porta da frente, ela não me olhou, mas disse baixinho: você não consegue nem deixar ela ser feliz se não for você quem deu a ordem. Fiquei ali, no centro da sala de estar, segurando o frasco âmbar de xarope para tosse, observando o casaco dela desaparecer pela porta da frente. O relógio de carrilhão batia alto no corredor, cada badalada parecendo um martelo contra o meu peito. Eu quis correr atrás dela, dizer que estava apenas preocupada, que 40 anos atrás de um balcão de farmácia fazem você ver perigo em cada sombra. Mas minha língua estava paralisada pela minha própria história. Pedir desculpas significava admitir que o meu cuidado era falho, que a minha identidade de filha perfeita era uma construção do meu próprio ego. Então, em vez disso, derramei os 5 mililitros exatos de xarope. Caminhei até minha mãe e a forcei a engolir, ignorando a maneira como ela olhava para a porta da frente, perguntando-se para onde a música e o riso tinham ido. Bianca estava de pé perto da estante, abraçando o caderno de escola contra o peito, seus olhos escuros me encarando com uma precisão fria e analítica que me fez sentir completamente exposta. Eu não sabia disso na época, mas naquele exato momento de controle mesquinho, o relógio tinha começado a correr para o fim da única família que me restava. 2 anos após aquela tarde, o relógio de carrilhão no corredor tornou-se a coisa mais alta em nossas vidas. Minha mãe já não conseguia levantar da cama. O mundo dela havia se reduzido a um único colchão, um lençol azul claro
e a pequena janela que dava para o quintal de cimento. Eu havia, efetivamente, transformado a casa dela em uma filial da farmácia. Havia bandejas de aço inoxidável, gases estéreis, pilhas de prontuários que eu mesma preenchia e uma rotação rígida de cilindros de oxigênio. Eu estava no meu elemento, operando com uma eficiência fria e assustadora que não deixava margem para erros e absolutamente nenhum espaço para o luto. O tic-tac do relógio não era mais uma metáfora. O médico nos dissera que o coração dela estava falhando. E a cada manhã, eu acordava me perguntando se aquele seria o dia em que o maquinário do corpo dela finalmente pararia. Aumentei minha vigilância, verificava o pulso dela a cada 2 horas. Ajustava seus travesseiros com uma rigidez clínica. Fiquei tão obcecada em mantê-la viva que esqueci que ela era um ser humano que poderia querer passar seus últimos dias, sentindo-se amada, em vez de apenas gerenciada durante aqueles meses finais. As visitas de Mirella tornaram-se raras e, quando ela vinha, parecia um fantasma na casa da própria mãe. Ela não trazia mais flores ou música. Ela conhecia as regras. Sentava-se em uma cadeira de plástico ao lado da cama, com o rosto completamente em branco, as mãos cruzadas no colo. Ela havia parado de lutar contra mim. E essa foi a coisa mais terrível que ela poderia ter feito. Quando alguém luta com você, essa pessoa ainda está envolvida. Ela ainda acredita que há algo que vale a pena salvar. Quando ela silencia, significa que já te enterrou na mente dela. Eu entrava no quarto para trocar o soro e Mirella imediatamente se levantava e dava um passo para trás contra a parede, como se fosse uma intrusa em um museu. Eu dizia coisas como: cuidado para não tocar no acesso. Mirella, é muito sensível. Ou você anotou a ingestão de líquidos enquanto eu estive fora? Não. É por isso que eu mesma tenho que cuidar dessas coisas. Ela não respondia, apenas me olhava com aqueles olhos grandes e cansados. E depois olhava para Bianca, que agora era uma jovem de 18 anos, sempre sentada no canto com seu celular. Ou uma antiga filmadora, registrando o inverno lento e doloroso da nossa família. A perda visível e irreversível começou em uma noite chuvosa de quinta-feira. Em outubro, era o aniversário de 84 anos da minha mãe, e apesar do estado frágil dela, decidi que teríamos um jantar formal de família na sala de jantar, bem ao lado do quarto dela. Eu queria que tudo parecesse perfeito, para mostrar a Arthur, a Leandro e a quem quisesse ver que eu estava segurando as pontas, que sob a minha liderança, a família estava intacta. Passei horas preparando um assado tradicional, arrumando a mesa com a prata da minha avó e organizando a disposição dos lugares. Coloquei Leandro na cabeceira, sentei-me ao lado dele e releguei Mirella e Bianca à outra extremidade da mesa, perto da porta da cozinha. Durante todo o jantar, eu controlei a narrativa. Falei sobre a farmácia, o aumento do preço dos remédios de pressão e como era difícil coordenar as enfermeiras do home care. Falei como se fosse a única capitã de um navio naufragando, soltando indiretas sutis sobre como algumas pessoas tinham o luxo de viver vidas emocionais, enquanto outras tinham que carregar o peso real da realidade. Olhei do outro lado da mesa, para Mirella, que não havia tocado na comida. Ela estava apenas encarando um pequeno arranhão na madeira de mogno. Mirella, eu disse, minha voz carregando aquele tom suave e paternalista que eu havia aperfeiçoado ao longo de 40 anos. Você realmente deveria comer. Você parece frágil. Sei que não lida bem com o estresse, mas precisa manter suas forças pelo bem da mamãe. Mesmo que seja apenas pelas poucas horas por semana que você passa aqui, a sala esfriou instantaneamente. O único som era o tilintar da faca de Leandro. Contra o prato, Mirella ergueu a cabeça lentamente. Pela primeira tempo em anos, o vazio em seus olhos foi substituído por algo afiado, algo antigo e pesado. Ela não bateu as mãos na mesa. Ela não gritou. Sua voz era terrivelmente quieta, um sussurro baixo que cortou a sala como um bisturi na pele. Você passou a vida inteira fazendo todo mundo se sentir pequeno, disse ela. Eu congelei,
com um pedaço de carne suspenso no garfo. Senti o sangue subir para as orelhas, mas meu mecanismo de defesa imediato foi rir. Foi uma risada curta, seca e defensiva, para mostrar a todos o quão absurda era a afirmação dela. Isso é ridículo, Mirella, eu disse, olhando ao redor da mesa em busca de apoio. Depois de tudo o que sacrifiquei, depois de abrir mão do meu tempo livre, da minha energia, da minha própria paz para gerenciar esta família, como você pode ser tão ingrata? Olhei para Leandro, esperando que ele dissesse que ela estava passando dos limites. Ele apenas olhou para o prato, de repente fascinado pelos vegetais, com os ombros encolhidos, como se tentasse desaparecer dentro do paletó. Olhei para Arthur, nosso primo mais velho, o homem que testemunhou cada reunião de família por 40 anos. Ele calmamente empurrou os óculos no nariz, olhou pela janela escura para a chuva e permaneceu inteiramente em silêncio. Por fim, olhei para a porta do quarto, esperando alguma validação sobrenatural da nossa mãe. Mas havia apenas o zumbido fraco e rítmico do concentrador de oxigênio. Ninguém me defendeu. Nem uma única pessoa naquela mesa defendeu a minha retidão. Aquele silêncio absoluto deveria ter sido o aviso de que meu reino foi construído sobre cinzas, mas meu orgulho se recusou a enxergar. Eu simplesmente limpei a garganta, levantei-me e comecei a recolher os pratos, fingindo que o silêncio deles era um sinal de fraqueza deles, não do meu fracasso. 3 meses depois, minha mãe faleceu. Foi em uma manhã de terça-feira. Exatamente. Às 4h14 da madrugada, o relógio de carrilhão tinha acabado de bater o 1/4 de hora, quando o alarme da máquina de oxigênio começou a apitar freneticamente, indicando uma queda na pressão. Quando cheguei à cabeceira dela, o peito dela estava imóvel. Ela morreu silenciosamente, sem grandes despedidas, em um quarto que cheirava a desinfetante de lavanda e álcool isopropílico. No funeral, a distância emocional que vinha crescendo. Por décadas tornou-se uma parede física. Mirella ficou exatamente no lado oposto da sepultura, protegida por Bianca e Arthur. Ela usava um casaco preto que parecia grande demais para ela, o rosto escondido atrás de óculos escuros. Quando o serviço terminou, caminhei em direção a ela, estendendo a mão para oferecer algum conforto clínico, algum plano organizado para a papelada restante. Ela não esperou que eu a alcançasse. Olhou para minha mão, depois ergueu os olhos para os meus com uma finalidade fria e absoluta que congelou o sangue nas minhas veias. Ela virou as costas, pegou o braço de Bianca e caminhou em direção à névoa do cemitério. Ela não olhou para trás. Foi a última vez que vi minha irmã pessoalmente. Os 6 meses que se seguiram ao funeral da minha mãe foram os mais silenciosos da minha vida. Um silêncio tão pesado que parecia estrutural, como se as paredes da minha casa limpa e ordenada fossem construídas com ele. O relógio de carrilhão no corredor continuava seu ritmo implacável, mas já não media o tempo entre as doses de medicamentos ou as consultas médicas. Ele media o meu isolamento total e inflexível. Leandro tornou-se uma ilha dentro de nossa própria casa. Ele não me acusava, não sentia raiva, simplesmente recuou para uma distância profunda e permanente, olhando para mim não com ódio, mas com o distanciamento cauteloso que se reserva a um estranho perigoso. A farmácia também havia sumido, vendida para uma grande rede que não se importava com os meus 40 anos de dedicação ou com os meus registros impecáveis. Eu tinha tudo pelo que sempre lutei: controle total, um cronograma sem falhas e uma casa onde nada estava fora do lugar. E eu estava completamente, absurdamente vazia. A vingança que minha irmã planejou contra mim não veio na forma de um processo judicial, de uma discussão aos gritos ou de um escândalo público. Mirella estava cansada demais para isso, e talvez fosse boa demais. A retaliação foi silenciosa, clínica e devastadoramente precisa, entregue através dos olhos observadores da filha que nos assistia do canto da sala por 2 décadas. Aconteceu em uma noite chuvosa de terça-feira. Eu estava sentada à mesa da cozinha, com o silêncio da casa pressionando minhas têmporas, quando notei a notificação de um e-mail no meu tablet. Era de um primo distante, sem nenhum texto, apenas um link para um vídeo hospedado em uma plataforma privada. O título do vídeo era simples:
A certinha, com os dedos trêmulos, cliquei no link. Esperava uma apresentação de fotos de família, talvez uma homenagem à memória da minha mãe. Em vez disso, fui confrontada com um espelho. Bianca havia compilado quase 20 anos de vídeos caseiros, gravações antigas de aniversários, jantares de família e almoços de domingo. Não havia música de fundo dramática, nem textos explicativos, nem edição cinematográfica. Era apenas a realidade crua e sem filtros das nossas vidas. Editada com uma clareza aterrorizante, assisti a mim mesma em um jantar de Natal em 2012. Mirella estava rindo, com o rosto iluminado e expressivo enquanto descrevia uma aula de cerâmica que havia começado. A câmera capturou o momento exato em que entrei em cena. Eu não gritei. Não causei um escândalo. Simplesmente caminhei até ela, coloquei uma travessa pesada em suas mãos e disse com uma voz suave e firme: "Leva isso para a cozinha, Mirella. Você está distraindo todo mundo e ninguém consegue comer." Vi o riso morrer instantaneamente nos olhos dela. Vi seus ombros caírem, sua postura encolher, enquanto ela se levantava silenciosamente e saía da sala. A câmera permaneceu no meu rosto enquanto ela se afastava menos. Eu tinha um sorriso pequeno e satisfeito nos lábios, inteiramente convencida de que tinha acabado de corrigir um comportamento inadequado. Cena após cena se desenrolava na tela, uma montagem implacável da minha própria tirania emocional. Vi a mim mesma corrigindo a maneira como minha mãe segurava o garfo, ajustando o casaco dela com uma rigidez agressiva e clínica, enquanto ela tentava falar com Arthur. Vi a mim mesma cortando a fala de Mirella no meio da frase durante um churrasco de verão, baixando o tom de voz para dizer a uma vizinha: "Ela não entende muito bem como funcionam as finanças da família. Deixamos ela cuidar das coisas criativas." Cada pequena humilhação, cada olhar de desprezo, cada suspiro passivo-agressivo que usei sob o disfarce de ser a filha responsável, foi exposto. Eu não era uma salvadora mantendo uma família frágil unida. Eu era uma carcereira que passou 40 anos garantindo que ninguém pudesse respirar sem a minha permissão. O vídeo terminou com uma tela preta. E, em seguida, a voz de Bianca preencheu a cozinha silenciosa. Era firme, desprovida de raiva, carregando apenas o peso pesado da verdade. "Minha mãe passou a vida inteira sendo tratada como problema", disse Bianca. "Ela era chamada de difícil porque sentia as coisas, e era chamada de instável porque chorava. Mas o verdadeiro veneno na nossa família não vinha das emoções dela. Vinha da pessoa que todos chamavam de responsável. Vinha do cuidado que na verdade era apenas controle." A tela escureceu, deixando apenas o meu próprio reflexo pálido e horrorizado no vidro do tablet. A percepção não me atingiu como uma explosão. Instalou-se sobre mim como uma névoa congelante e paralisante. Eu me vi exatamente como elas me viam. Vi a exaustão no rosto da minha irmã, o medo nos olhos do meu marido e o julgamento silencioso da minha sobrinha. Passei a vida inteira atrás do balcão de uma farmácia, acreditando que era a única que sabia curar as pessoas. Completamente cega para o fato de que eu era a doença. Aquela foi a noite em que tentei ligar para Mirella, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia discar os números. Aquela foi a noite em que ouvi a gravação fria e mecânica me informando que o número não existia mais. Ela não queria minhas explicações. Não queria um pedido de desculpas clínico dividido em parágrafos limpos e lógicos. Ela simplesmente me removeu de sua vida, deixando-me sozinha com um reino perfeito e estéril que eu havia construído sobre a dignidade dela. Hoje tenho 64 anos. A casa foi vendida, a herança foi dividida. E minha irmã é uma estranha cuja voz talvez eu nunca mais escute. Se você é a pessoa que segura as pontas na sua família, se você é a confiável, a forte, aquela que sempre sabe o que é melhor, peço que olhe para as suas mãos, olhe para as pessoas que você ama. Você está carregando essas pessoas ou está sufocando-as? Porque a pior espécie de crueldade não vem do ódio, vem do controle disfarçado de cuidado. E quando você finalmente percebe a diferença, já não resta ninguém para te perdoar. Mirella, você nunca foi difícil. Você estava apenas tentando sobreviver a uma irmã que confundiu o próprio orgulho com amor.
Muitas vezes construímos nossa identidade em torno de ser a pessoa confiável, a que resolve os problemas, a adulta da casa. Mas às vezes, a nossa necessidade de ser necessária nos cega para os estragos emocionais que deixamos pelo caminho. É uma verdade dolorosa perceber que a nossa força pode ser justamente o que está quebrando as pessoas ao nosso redor. Se você estivesse no meu lugar, sabendo o que sei agora, teria escolhido de forma diferente? Você já perdeu um relacionamento porque confundiu ajudar alguém com controlar essa pessoa? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Vamos conversar sobre as coisas que não podemos desfazer.